Olá pessoal, essa semana o Casão Pode Tudo, eu vou conversar com uma jornalista espetacular, uma mulher de muita posição, que se coloca e que sofre por causa disso. Tô com a Bárbara Gança. Obrigado, Bárbara. Como vai, meu amor? Tudo Tudo bom? beleza. Obrigado por ter topado, ter vindo aí conversar, trocar Imagina, uma que é ideia. isso. Uma honra. Eu quero começar com você o seguinte: o seu pai foi piloto de corridas e Sim, foi o primeiro campeão brasileiro, 66, isso, 67, 66. 66, né? Como ficou essa história? Como surgiu essa história para você de Fórmula 1 crescer nesse meio de seu pai piloto, sua mãe e seu pai reformaram O o autódromo de autódromo, Interlagos. aí Uhum. começou a ter Fórmula 1, a importância de vocês para São Paulo, na realidade, né? Para trazer a Fórmula 1 para cá e a sua vida dentro desse ambiente assim de corridas. Olha, que legal você começar com isso, porque é uma coisa tão importante, o pessoal não liga uma coisa a outra. O fato de eu virar jornalista tem tudo a ver com isso. Porque eu cresci no meio de jornalista, no meio de gente na nossa casa, os carros chegavam em São Paulo para correr o Grande Prêmio de Fórmula 1, não tinha box naquela época, então não tinha Interlagos, não tinha aquela estrutura que tem hoje. Então, as Ferraris, por exemplo, iam para a oficina do meu pai. Meu pai tinha uma oficina que era onde iam os carros dele de corrida, e as Ferraris iam para lá. Então, imagina a farra que não Pô, era. Meus vizinhos iam todos, a gente ia lá, ficava. ficava lotada a porta da sua casa, né? Ficava todo mundo lá vendo as Ferraris. E os pilotos entravam, saíam, e tinha muito contato com jornalista, muito contato com televisão. Eu cresci sempre vindo. A minha mãe ia para, sei lá, para a Hebe, vinha o Ailton e a Lolita, Sim, e vinham na almoço com as minha casa. estrelas. Essas coisas vinham bastante na minha casa e tal. E eu sempre tinha uma certa coisa assim com jornalista. Eu achava que aquele negócio da minha mãe ser uma das 10 mais bonitas, uma do não sei o quê, eu achava aquilo um saco, sabe? E achava assim que jornalista só falava bobagem, entendeu? E sempre eu lembro que eu ia para a pista com meus pais. Para mim era chato, porque eu era muito pequena e fazia aquele barulhão e tal. E assim, ia a, a cozinheira, a faxineira, o motorista corria em dupla com a minha mãe. Então você imagina. E aí, assim, ia todo mundo, a família inteira ia. Meu irmão trabalhava com meu pai, eh, fazia lá, sei lá, cronometragem, não sei o quê. Minha irmã também ia ajudar minha mãe. Então ia todo mundo e eu ficava ali, entendeu? Sentada com um ursinho, qualquer coisa, falava, não aguento mais esse barulho. E daí, sabe, eu tive que me acostumar com as pistas, mas aí eu também peguei gosto, também corri de kart, corri de autorama para começar, depois corri de kart. Eu adoro automóvel, tenho paixão. E também peguei um super gosto quando, sabe, você vê teu pai Sim. ser um. Meu pai era, para mim era um ídolo, né? Sempre foi um ídolo para mim, como você deve ser para os teus filhos também, Sim. né? E para todos nós, obviamente. Mas foi um negócio que eu comecei a gostar essa coisa de exposição pública e tudo. E depois vieram também as coisas controversas, porque meu pai, os pilotos pediram para ele ser dirigente do esporte, porque só tinha cartola bandido, e meu pai era os pilotos pediram, porque meu pai era sempre um cara muito equilibrado e tal, e ele foi ser presidente da CBA, trouxe o Grande Prêmio do Rio para São Paulo, e porque os caras da CBA estavam tentando roubar, tentaram dar um golpe no Eccleston. O Eccleston falou, então não fazemos mais o Grande Prêmio do Brasil. Daí meu pai foi falar com a Erundina topou na mesma hora. Ela estava querendo, imagina você, a Erundina estava querendo, e ela já deu essas. Isso em que ano? Isso foi 82, por aí, 83. A Erundina queria transformar o autódromo em habitação popular. Aí meu pai foi conversar com ela, porque os caras do Rio tentaram dar um golpe no Eccleston, e ele falou, não vai ter mais Grande Prêmio do Brasil. Aí meu pai, desesperado, falou, o que eu faço? Isso foi 3, 4 meses antes do Grande Prêmio do Brasil. Aí ele foi conversar. Erundina tinha recém sido eleita, falando essas coisas, não, vamos fazer habitação popular, esse negócio de automobilismo é coisa de elitista e não sei o quê. Interlagos tem um péssimo uso e tal. Aí meu pai foi conversar com ela, eles se apaixonaram um pelo outro, e meu pai explicou para ela o quanto
de benefícios trazia para São Paulo, para os hotéis, para a economia da cidade, etc, etc. Turismo alto, né? Em época E de Fórmula 1. prestígio e Sim, tudo, né? prestígio. É o evento que até hoje mais dinheiro traz para São Paulo e tal. E aí ela gostou da ideia, falou, vamos fazer vamos tentar fazer com a Shell, trocar alguns terrenos da cidade dar para a Shell, para a gente poder ter o patrocínio para fazer a reforma. E a Toque de Caixa eles fizeram, com a ajuda também do Senna e tal, fizeram a reforma do autódromo e aí o Grande Prêmio veio para São Paulo, o Rio perdeu, sim, infelizmente para o Rio, o Grande Prêmio e acabou vindo para cá, mas foi muito controverso, porque daí é claro que a oposição falou, não, Erundina roubou, Erundina fez não sei o quê, tudo paia, né? Tanto que a gente vê que a Erundina é uma pessoa de uma integridade. Sim, e aí eles ficaram amigos, um empresário, obviamente mais de direita, e uma mulher... A Erundina fala até hoje que eles ficaram super amigos, até fico comovida quando eu penso nisso. E a Erundina, ela fala que ela ter conhecido meu pai mudou a visão que ela tinha de empresário, porque ela achava que era tudo filha da puta, e daí ela conheceu meu pai e ela passou a achar que tinha alguns que talvez não fossem tão filhos da puta. E meu pai também passou a achar que não era toda pessoa de esquerda que era comedor de criancinha. E eles tiveram uma linda amizade até quando meu pai ficou doente, ficou com Alzheimer, ela ia visitá-lo e tudo. E eu escrevi meu irmão escreveu um livro que eu ajudei ele sobre os meus pais o ano passado e ela deu um depoimento lindíssimo para o livro. E eu fico sempre muito comovida com essa história, porque eu adoro Erunda. E aí você se apaixonou pela Fórmula 1? Você escreveu sobre Fórmula 1? Você eu tinha que ir, né? Porque a Folha mandava, né? E aí, qual é a sua visão da Fórmula 1 hoje, comparando com a época que seu pai mexeu em tudo? Assim, não só como evento, mas como competição, como ídolos, como caras marcantes. Como você vê? Quais são as maiores diferenças para você? As diferenças é que, evidentemente, hoje em dia o marketing, as coisas, para ser um piloto de Fórmula 1, você tem que ter certas qualidades que na época nem entravam em consideração. Antigamente, eu lembro que quando meu pai começou a correr, você fazia a tomada de curva dependendo do buraco que tinha no asfalto, dependendo do burrico que estava atravessando a pista. Eram uns negócios, o pessoal caçava priá em Interlagos para comer, entendeu? Eram uns negócios diferentes, assim. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito mais, tem o fator segurança, os caras, é difícil você se machucar correndo, graças a Deus. Quando eu comecei a assistir Fórmula 1, a cada 7 pilotos morria. Então, ao final do ano, você começava o campeonato, no final do ano teria morrido 1 a 7 pilotos, a cada 7 pilotos. Então, era um negócio... Eu lembro que jantava, almoçava na minha casa, o Grande Prêmio do Brasil era sempre o segundo ou primeiro do calendário do ano, e o cara que tinha jantado na minha casa ou almoçado, no ano seguinte já não estava mais lá, entendeu? Então, era um negócio, assim, brutal. Mas, graças a Deus, hoje em dia não é assim. Mas, por outro lado, também os carros parecem que estão num videogame, né? E os carros são muito compridos hoje em dia. Os carros têm 2 metros, não sei quanto. Então, para você, a maleabilidade, a manejabilidade do carro é diferente. Você vê que os caras... Um vai em cima do outro o tempo inteiro, é muito comprido o carro. As pistas são todas desenhadas por aquele alemão, que é aquelas pistonas largas e tal. Eu gostava quando tinha Nürburgring, os caras no meio do mato, pista de 22 quilômetros. Essa Fórmula 1, essa reforma que meu pai teve que fazer em Interlagos para a volta da Fórmula 1 para São Paulo, Interlagos tinha 7,9 km. Hoje em dia tem 2 e pouco, porque teve que adaptar para a televisão, porque virou um esporte para a televisão. Então tudo foi adaptado para a televisão e não tem mais tanto local de ultrapassagem, não tem... Os pilotos antigamente eram uns puta macho, igual o jogador de futebol na sua época, eram uns puta macho, e hoje em dia é tudo muito mais, né, tudo mais... Artista, influencer, exatamente, né? E, por exemplo, as quedas do Neymar,
na tua época, já iam chutar o saco dele logo, ele estava morto, não existia mais, né? Não ia mais sobreviver, o Neymar nem ia ter chance muito dos dias da tua época, né? Pô, eu acho que é essa a diferença, né? Antes era bola de capotão, agora tem umas coisas que não... quando meu pai corria, o macacão era de asbestos. Meu pai corria de camisa Lacoste. Então, hoje em dia, o cara tem lá uma série de coisas que ele não vai... Os caras eram malucos antes. Eles saíam acelerando uma bacia de 200 litros de gasolina sem nenhuma proteção, com tudo cintinho, inflamável. tudo maluco. Era tudo gente louca que corria de carro com uma inconsequência. Parecia que não respeitava a mãe, né? Que a mãe ficava lá assistindo aquela merda no fim de semana, um sim, um não. A mãe estava lá assistindo, mas quem que ele entendeu? Mas eram outras pessoas, outras... Eu vejo que as pessoas não entendem muito o Nelson Piquet hoje em dia. E, de fato, o Nelson Piquet se comporta como um palhaço. Essa história do Bolsonaro com o Piquet é um negócio lamentável. Mas eu conheço o Piquet e eu conheci ele... meu irmão ajudou ele a ir para a Europa. Ele até outro dia deixou um recado no telefone do meu irmão falando isso. Eu nunca esqueço que você me levou para a Europa e tal. Ele era um cara admirável, porque eu lembro quando ele foi para a Europa, ele era um cara totalmente rústico. Aí ele foi para a Europa, ele ganhou um dinheiro lá, antes de ir para a Fórmula 1, ou logo depois que ele foi, e ele comprou um barco. Aí ele comprou um barco, aprendeu a manejar um barco sozinho, e foi da Europa para o Brasil sozinho com o barco, entendeu? Esse tipo de coisa. O Gilles Villeneuve comprou um helicóptero, aí ele aprendeu a pilotar o helicóptero, daí ele achava meio esquisito ter que seguir os mapas lá. Ele pegou e começou a andar em cima da estrada com o helicóptero. Ele ia seguindo a estrada. Ele fazia o caminho do carro. Do carro para o helicóptero, entendeu? Quer dizer, os caras totalmente xarope. E isso eu sei, eu tenho meio que... Esse era um charme maior? Isso era um charme. O James Hunt, eu conheci bem o James Hunt, ele era um sujeito, sabe, aventureiro, romântico. Era um cara que... Pô, o José Carlos Patti, ele era muito amigo dos meus pais, correu na equipe Jolly, que era a equipe do meu pai. Era um sujeito que você andava com ele na rua, você fazia, sabe, se brecava 10 vezes antes do que... Sabe, se brecava e ele ia brecar no último segundo. Até o Wilson Fittipaldi não conseguia andar com ele de carro, passava mal, porque falava, não dá para andar com o Moco, não dá. E, sabe, são coisas que hoje em dia você vê, os caras são super comportadinhos. Você vê aqueles reels no Instagram do Verstappen com não sei quem. A coisa que eles fazem é tomar porra no avião e ficar... Isso é... Essa é a loucura. Essa é a grande loucura dos caras hoje em dia. Eles ficam... Quer dizer, entendeu? É outro estilo. Quais são os seus ídolos na Fórmula 1? Meus dos ídolos antigos, da Fórmula 1. E depois a gente fala da atualidade. Os meus ídolos da Fórmula 1 são o Jim Clark, são o Emerson, que foi o primeiro campeão brasileiro de automobilismo, de Fórmula 1, que você fala, de onde veio esse cara? Esse cara veio da onde? Ele veio de um país, que tradição que a gente tinha. O cara saiu daqui, foi para lá, isso mostra a qualidade do automobilismo que a gente tinha aqui, e o que a gente fazia aqui, os caras... foi uma época inacreditável, sabe? Porque você tinha um carinha aqui que o irmão mais velho era melhor do que ele, mas falou, vai você. O pai deu uma grana, ele dormia embaixo de trailer, sabe? Ele ajudava os mecânicos lá e tal e coisa, e daí ele foi participar de uma coisa, depois de outra, e ele foi o mais moço, o campeão de Fórmula 1 mais moço de todos os tempos durante anos. Até vinha o Schumacher, entendeu? E ninguém entendia o que um brasileiro, de onde que saiu aquilo. Então, o Emerson é inegavelmente um grande ídolo. Depois tem, obviamente, o Ayrton Senna, que para mim me deu grandes alegrias durante muitos e muitos anos. Você falava, o que é isso, né? O cara que faz uma volta com aquela precisão, naquela rapidez, com aquela constância, fazendo as coisas que ele fez. Nunca os nossos domingos foram tão felizes como foram naquela época. Exatamente, isso sem dúvida alguma. Mas
E que mais? Tem alguns que me encantaram muito, agora eu não sei te dizer, mas esses dois para mim, e o Piquet também me deu muitas alegrias, porque ele era um habilidosíssimo mecânico. E a parte de saber fazer um carro ficar competitivo, qualquer carro. Porque você guiar bem com um carro bom é uma coisa, mas isso é uma coisa que o Verstappen também tem. Mas você ser bom com um carro que não é tão bom é uma qualidade que pouca gente tem. É uma arte, né? É uma arte. E todos esses três nossos são artistas. E eu gosto muito também, muito, do estilo de pilotagem do Rubinho. O Rubinho tem uma maneira tão elegante de conduzir que a mim fascina, sabia? O Rubinho não tem aquela força mental, ele é um cara apaixonado pelo automobilismo. Chega a comover o quanto que ele gosta de automobilismo, o quanto que ele gosta de andar de carro, ele anda de tudo. Você vê que ele corre de patinete, ele corre de qualquer coisa que tem a roda, ele põe o cachorro dele em cima de um skate para empurrar, sabe? Ele faz qualquer coisa. E ele gosta realmente de automobilismo. E isso é uma coisa que ele é respeitado no mundo inteiro por isso, sabe? Então, só uma coisinha, só vou dizer. Ele é respeitado no mundo inteiro. Você acha que aqui no Brasil ele é injustiçado? Ele é menos respeitado do que ele merecia ser? Totalmente. É um negócio que é inacreditável. A gente faz isso o tempo todo, né? A gente fez isso com o Pelé. O enterro do Pelé, para mim, foi um negócio escandaloso, sabe? Eu achei um negócio assim que não teve pé nem cabeça. Os ídolos do Santos não terem, o Neymar não ter ido, o pessoal da seleção. Para mim, me deixou mal isso. E o jeito que as pessoas tratam o Pelé no Brasil. O Brasil, que eu conheci quando eu era pequena, que eu viajava por todo canto, que meu pai me levava para viajar com ele, porque meu pai tinha um comércio de bebida. Ele veio para o Brasil para representar a fábrica de bebida da família. E ele vendia essa bebida no mundo inteiro. E eu viajei muito com meu pai. E qualquer lugar que você ia, nos anos 60, 70, 80, você falava, de onde você é? Where are you from? Brasil. Ah, Brasil! Não é porque o Pelé fez uma coisa, ele trouxe uma cara para o Brasil. O Brasil era totalmente desconhecido, ninguém sabia onde era o Brasil. Você falava Brasil ou Bornéu, era a mesma coisa. Aí surgiu esse cara que parecia que tudo era possível com ele. Tudo, ele era mágico. E ele era sorridente, gentil, amável com todo mundo, simpático pra caceta. E ele era agradável e acolhedor e era quente, era, sei lá, ele era charmoso, ele era tudo de bom e ainda por cima ele fazia coisas que ninguém nunca tinha visto, todas elas. Ele tinha um repertório inteiro do futebol no pé dele e fazia com graça, com alegria, parecia aquilo com amor. E o nosso país ganhou todas essas qualidades foram traduzidas para um país. O Pelé colocou o Brasil no Pelé mapa onde? colocou o Brasil com a sua personalidade como se fosse nossa. Nós somos um país de gente violenta, injusta, safada, que rouba pobre, que rouba um ao outro, que faz trapaça, que chega o estrangeiro aqui, a gente faz questão de roubar o estrangeiro. A gente... É inacreditável que a gente consegue fazer de cagada. Mas o mundo inteiro achava a gente o máximo. Depois veio a novela, tá? Mas o futebol, depois veio o próprio Ayrton Senna e tudo. E a gente tinha uma fama, a música depois também, mas o Pelé antes. Sim. E a gente tinha uma reputação de ser o máximo, a gente era acolhido em todo lugar do mundo por causa desse cara que abriu as portas pra gente. E a gente nunca reconheceu isso, pô. Nunca. A gente vem falar da filha dele, como se a gente tivesse direito de meter o bedelho nessa história. Você vai para Santos, todo mundo sabe dessa história da filha dele, ninguém se mete e ninguém dá razão para essa filha. Todo mundo fala, isso é uma história particular, que teve o genro que tentou ganhar dinheiro, o Pelé sempre tratou todo mundo bem, sempre. Ele nunca negou um sorriso, um autógrafo, o Pelé nunca, ele sempre foi
o máximo com todo mundo. Dedicou para as criancinhas, tudo, porque ele não se metia em política. Você é um cara que gosta de política, tem outros jogadores que não. Ele não era preparado para isso, ele não tinha esse temperamento. E a gente cobra o tempo todo coisa de gente que não. Por que a gente faz isso, Casagrande? Você tem algum. Não, eu acho que o Brasil gosta de sabotar. A gente se sabota. Então a gente não pode ver alguém brasileiro explodindo de verdade, como Pelé, como Ayrton Senna. Sempre tem algum grupo que tenta puxar isso para baixo, que tenta arrumar uma mancha, né, Mas por quê? Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia por que o Brasil faz isso. Porque o Pelé, por exemplo, o Pelé tinha que ter uma estátua em todos os grandes estádios do país. Também acho. Todos os grandes estádios do país. Porque o Pelé é o futebol. Não é que é o futebol brasileiro. O Pelé é o futebol. Né? Porque na Argentina os caras tratam o Maradona como. O mundo acha o Pelé o futebol. O mundo acha o Pelé o futebol. Né? E aqui no Brasil a gente fica. A cada geração que chega no jornalismo esportivo, começa uma procura para ver. Para diminuir os gols do Pelé para alguém passar. Cara, é uma coisa absurda. Isso me irrita profundamente. Toda hora tem alguém diminuindo o gol do Pelé aqui. Mas aquele gol não valeu porque foi no céu. Esse aqui estava sem a camisa do Santos. Sabe, toda hora tentam ir diminuindo e valorizam os gols de outros caras que são em jogos piores do que o Pelé fez gols, entendeu? Então eu não consigo entender, principalmente em relação ao Pelé. Eu acho que o Senna ainda é mais... não mais respeitado, mas o Senna, talvez pela tragédia que aconteceu, o pessoal tem um carinho maior. Mas o Senna e o Pelé representam a mesma coisa. Sim. Cada um no seu esporte. Sim, né? também acho. E tem essa diferença de carinho. Tem essa diferença de tratamento. De respeito. De respeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você está falando de Pelé, eu ia começar a passar por uma coisa, eu vou falar em outra coisa. Santos Futebol Clube. Meu, você é apaixonada pelo Santos. Eu vi você falar do Pelé aqui, cara. Gosto. Pô, Pelé. Pra mim, o Santos Então, você nasceu em 57, né, que você falou? Primeiro título do Santos, paulista, sem Pelé ainda, 57. Aí o Pelé apareceu em 58, e daí em diante tudo explodiu. Eu comecei a torcer, digamos, se eu nasci Mas por que o Santos, né? Porque na minha casa, obviamente, meu pai é palmeirense, eu sou italiana, quer dizer, eu sou nascida no Brasil, mas meu pai e minha mãe são italianos. E na Itália a gente é torcedor da Juve, né? A gente é piemontese e tal, coisa. Meu pai jogou na Juve, no juvenil. Mas o que acontece é que 57, digamos que eu comecei a torcer em 62, 63. Pô. Não tem como, meu, não tem como. Bicampeão mundial. Exato, não tinha como. Depois, sabe, se ligava o rádio, tal coisa. E eu, meu vizinho, eu lembro. E Pelé no auge, né? Fazendo aquelas coisas como. incríveis, com a maior facilidade, sem jeito. esforço nenhum. A minha irmã é corintiana. Mas você ia no campo? Ver o Santos? Ia. Na Vila ou aqui em São Paulo? Ia nos dois, mas ia mais aqui em São Paulo. Eu tinha um motorista nosso, ele era sargento do juizado de menores. E aí, eu acho que ele fazia umas gambiarras lá, mas ele vinha com aquela perua Kombi do juizado de menores. E parecia sempre, eu levava meus amigos, as mães ficavam tudo de cabelo em pé, porque achavam que ele estava tudo preso, que estava todo mundo preso. E aí eu ia muito ao Pacaembu ver, e fui para Vila Belmiro algumas vezes também. Mas toda vez que eu via o Santos jogar, eu nunca lembro do Santos perder. Eu, quando era moleque, eu sei lá, vi o Santos ganhar. Eu passei 25 anos vendo o Santos ganhar. Depois eu não sei o que aconteceu. Teve algum problema lá, que depois eu só vi o título com o Diego e o Robinho, e depois eu não sei o que houve. E você pode me explicar, porque eu não sei. E agora, eu não sei. Essa questão da Série B. Você sabe que o time da gente nunca está na Série B, né? Pra gente não existe esse negócio de Série B. É jogo. É jogo. O Santos vai jogar, não importa. Não importa, exatamente. É que ultimamente tem me irritado muito, porque eu achei que no começo dessa nova campanha aí que a coisa fosse deslanchar, né? Mas a Série B é complicada. é complicada, Não é uma coisa simples. Não tem ninguém que
vai atropelando todo mundo. É uma coisa, principalmente para um time que cai pela primeira vez na história, um time que carrega o nome do Pelé, um time que tem o homem morre, Santos. O homem morre e ele... Ainda bem que esperou ele morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí vamos falar do jornalismo. Quando você se direcionou para o jornalismo, se essas paixões esportivas que você tem duas grandes paixões esportivas. Fórmula 1. Não, tem mais. Então, mas daquela você me contou. Do Santos. Então, qual mais? Eu gosto muito de tênis. Eu tô igual o Ronaldo. O Ronaldo falou, eu não gosto mais de... Futebol. Aliás, o Ronaldo é outra paixão que eu tenho. Não, eu gosto muitíssimo de tênis. Eu gosto de jogar tênis e eu jogo muito mal, mas eu amo tênis e é um esporte que eu poderia ficar assistindo. Daqueles caras históricos, quais são... O primeiro exemplo, que eu vi sou o John McEnroe. Eu gosto do John McEnroe. Você é o John McEnroe, né? Você e o John McEnroe são mais ou menos a mesma pessoa e tem a mesma eloquência, o mesmo espírito, né? E não precisava nem falar, você agora falando Mas eu sempre gostei muito do Borg. Eu já vi o Borg jogar... Porque antigamente o estádio do Birapuera, aqui o estádio, como é que ele chama? Agora eu esqueci o nome. Complexo? É o complexo. Vaz Guimarães? Vaz Guimarães. Eles faziam torneio da ATP aqui. Eu vi jogar aqui, olha, desde o Arthur Ashe, Jimmy Connors, Elina Stasi, olha, os melhores do mundo já passaram por aquele ginásio. E ficava ali 30 mil pessoas, tranquilo, você assistia. Eu cheguei até a ser juiz de linha ali. Eu lembro que uma hora eu estava pensando na vida, assim, eu tinha uns 16, 17 anos. Os caras puseram, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí, senta aí. Aí eu fiquei ali, estava pensando na minha vida, daí começou uma vaia geral, porque eu esqueci de cantar o ponto, foi uma cagada. Mas daí eu lembro de assistir esse negócio e ficar assim, eu sou doida por tênis, porque é um esporte tão difícil. Você é doida por esporte. Por esporte, para falar a verdade. Tanto que eu fiz um programa com o Silvio Luiz, Sim. chamado Dois na Bola, com o meu queridíssimo Silvio Luiz, que, olha, me deixou mal essa coisa. Mas eu fui no enterro do Silvio Luiz, eu fui lá, despedi, claro, cheguei perto do caixão e tudo, porque realmente me doeu muito. Eu sei que ele estava velhinho, eu sei que tudo, mas, sabe, o mundo sem o Silvio Luiz, porque ele tinha uma integridade, uma honestidade até um pouco demais, até irritante, porque ele era tão íntegro e tão, sabe, ele era aquela coisa chata até, de tão objetivo, porque ele era, sabe, aquele troglodita objetivo. E aí eu cheguei perto do caixão e eu olhei e falei, puta, ele tá quieto. Eu não acredito. Ele tá sem falar. O Silvio Luiz quieto. Não é possível um negócio desse, sabe? Daí eu fui lá e falei, Datena, você viu? Ele tá quieto. Ele falou, pois é, eu vi, ele tá quieto. Ele tá sem falar nada. Falei, puta merda. E o Milton Neves falando. Você vê como é a vida, né? Puta que pariu. Aquele bosta falando e o Silvio Luiz quieto. É vida, né? Jornalismo, como é que você direcionou a sua vida para o jornalismo? Olha, eu não direcionei nada, acabei caindo no jornalismo. Eu tenho uma irmã que é socialite, perua pra caramba, sabe? E ela estava morando em Nova York e ela ia naquele estúdio 54, aquela coisa toda, e Andy Warhol e não sei o que, biriri. E eu morava na Inglaterra e eu era assim bem troglodita, mas bem troglodita. E por isso que eu acho que me escolheram para fazer programa com o Silvio Luiz. E aí a minha irmã, ela saía naquela revista Interview e não sei o que e tal. E eu voltei para o Brasil e eu era esquisita, entendeu? E aí a revista Interview resolveu fazer uma matéria com a esquisita irmã da socialite. E aí veio o Antônio Bivar, que era um super cara do teatro, bacana pra caramba e tal. Veio na minha casa fazer a matéria com a esquisita. Daí eu olhei para ele, eu não sabia quem ele era. Eu falei, não confio nessa coisa de socialite e tal coisa. E falei, você fica aí sentado 1 minuto que eu vou escrever aqui a pergunta e a resposta e já te dou, você fica aí bonzinho que eu já te dou tudo. E ele achou aquilo engraçado e deixou eu fazer. E eu escrevi pergunta, resposta, daí ele olhou e aí ele falou assim, eu estou indo trabalhar na revista da Joyce Pascovitch, e vai chamar Around e tal coisa, eu queria que você viesse trabalhar lá. Eu falei,
eu não quero trabalhar, eu quero jogar golfe, eu não quero ficar trabalhando, eu quero ficar jogando golfe e eu queria ser piloto de prova de colchão, entendeu? Eu não queria fazer porra nenhuma. Eu queria beber, encher a cara e não fazer porra nenhuma, que era o meu objetivo de vida era esse. E aí o cara falou, não, vem ficar lá comigo e tal. Aí eu fui escrever lá e eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, quer dizer, não tinha, não, eu tenho a sorte de ter até hoje, que é a Cláudia Matarazzo, que estudou comigo, nasceu no mesmo quarto que eu, no Hospital Matarazzo, na maternidade Matarazzo, estudou comigo e ela namorava o Rui Castro. E ela falou, eu vou mostrar essas coisas que você está escrevendo para essa revista, eu vou mostrar para o Rui Castro. E o Rui estava na Folha. E ela começou a mostrar para o Rui, e o Rui falou, não, eu vou levar ela para a Folha. E aí ele me levou para a Folha. E aí quando me convidaram para ir para a Folha, eu falei, puta, eu não posso dizer não, né? Não vou poder ficar jogando gol, não vou poder falar não para esse emprego. Não vou poder ficar enchendo a cara jogando gol. Vou ter que escrever para a Folha. Escrever para a Folha. E assim foi, entendeu? Você é uma pessoa muito autêntica, né? As suas opiniões são fortes, você se coloca, você tem uma história de vida muito interessante, eu me identifico muito com uma boa parte da sua história de vida. Com muita coisa, na realidade. Até agora eu estou me identificando com tudo, né? Mas nessa parte também. Quanto foi favorável para você ser desse jeito e o quanto foi difícil, né, ser também desse jeito? Você mudaria alguma coisa em você ou você fala assim, pô, quer saber? Eu sou assim, foda-se. Se eu voltasse no tempo, eu ia ser assim de novo. Não quero nem saber. Eu sempre penso nisso, Casão. Eu sempre penso nisso porque eu adoraria não ter passado todo o perrengue que eu passei. Eu imagino que você também adoraria não ter passado o perrengue que você passou. Eu tive uma história de 30 anos de dependência de álcool que... Puta, eu perdi a visão do olho direito, porque eu saí pelo espelhinho do carro, eu estava sem cinto de segurança, perdi a visão, fiz 9 horas de operação só nessa parte aqui, dei problema para a família inteira, sabe, já fui presa na fronteira dos Estados Unidos com o México, para fazer merda, entendeu? Eu entrei dentro de uma... da cozinha de um... Eu fiquei com fome depois de estar bebendo, sei lá, 2 dias virado. E aí entrei na cozinha de um restaurante, de um hotel, e saí comendo todo o café da manhã de todo mundo lá, veio os caras com chapéu assim, e aí me levaram para a delegacia. É uns trecos assim que acontece com as pessoas. Dei 5 perdas totais de automóvel. Podia ter matado alguém, eu morria de medo, eu tinha uma ressaca moral horrorosa, fiz coisas que até Deus duvida, acordava do lado de gente que eu não sabia quem era. Eu acordava, eu lembro de uma época que eu acordava e falava assim, eu não vou levantar daqui para ver quem é, eu vou me lembrar. E não conseguia, entendeu? Quer dizer, são coisas que, pô, se eu penso as coisas que eu fiz na minha vida, o dependente tem, né, tem assim, quando você para, e eu já estou sóbria há 17 anos, né? São coisas que eu não identifico mais com a minha vida. Mas quando eu penso no que eu fiz, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu ficava completamente agressiva, ficava... Então, eu tive que reaprender quem eu era, porque quando eu parei, eu não sabia mais quem... Eu não conseguia... É muito tempo sendo aquela pessoa usando aquilo. Quando você começa uma vida sem usar aquilo, você não se identifica com nada. Com nada. Eu não sabia como mulher quem eu era. Eu, para namorar, eu não sabia quem eu era. Puta, era um negócio assim, foi uma confusão, foi uma... Todo mundo fala, é uma descoberta. Descoberta, caralho, é difícil pra caramba. Você fala, meu... eu tava com 52 anos, eu tive que redescobrir como se eu fosse uma criança de novo, sabe? É um negócio dramático, mas... E aí eu fico falando, puta, quisera não ter passado tudo isso. Por outro lado, eu tenho uma maturidade hoje em dia que, sabe, eu sou capaz de dar nó em pingo d'água. E tem aquela coisa, né, que tem muito bêbado entre marinheiro, né? Porque o marinheiro, ele vai de um porto para o outro lá e quando ele chega no outro porto, ele
quer mais fazer gandaia, putaria do cacete e tal. E ele bebe né, bastante e tal. Na Marinha Americana foi um dos primeiros lugares onde eles começaram a fazer estudo de alcoolismo, a recuperar as pessoas e tal. E tem um estudo que diz o seguinte, que entre as pessoas recuperadas do álcool e da dependência, que são da Marinha, eles têm muito mais promoção do que os que não são alcoólatras e dependentes. Então, é assim, quem passou por isso que a gente passou, não tem uma vivência mais difícil de superação dessas coisas todas. É muita dificuldade, é muito perrengue. Se você superou isso, você tem uma capacidade grande de superar as coisas, de ver, de tolerância com as outras pessoas, de tudo. Então, você tem uma compreensão da vida que talvez eu não tivesse se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, Como também me ajuda... Como foi o seu processo de recuperação, de parar de usar, sabe? Qual foi o caminho? Porque cada um tem uma estrada, né? Cada um Porque a gente não adianta falar, ó, gente, faz isso que eu fiz que você vai parar de usar droga. Não é verdade. Eu encontrei uma estrada que eu me adaptei a ela. Foi o seguinte, o Rui Castro me enganou. Eu até escrevi um livro chamado A Saideira, da mesma editora que você, a Planeta, né? E foi a mesma, inclusive a editora Aida, que fez o teu, fez o meu. E nesse livro eu conto que o Rui Castro estava muito mal e ele se internou num lugar chamado Clínica Santa Teresa, se eu não me engano. E aí ele fez o processo dele, saiu, conseguiu sair depois de 21 dias, saiu, e ele tinha que ser levado lá para fazer um check-up, para fazer a consulta dele depois que ele saiu, e ele não dirige. Aí ele falou, você me leva? Eu falei, puta, mas sábado, Rui? Ele falou, é sábado, você me leva? Eu falei, tá bom, eu te levo. E aí eu falei, ai, que saco levar o Rui Castro sábado de manhã. Mas eu falei, tudo bem, eu levo. Só que ele tinha armado para mim. Ele tinha armado de um cara vir lá e fazer uma abordagem, entendeu? Aí ele sumiu lá para dentro e eu fiquei ali sentado e falei, ai, caceta, olha os caras, tudo alcoólatra, ai meu Deus do céu, eu vou ficar aqui vendo esses caras, entendeu? Falei, olha como eles são, nossa, parece até normal, mas tudo bando de filha da puta, olha, bando de bandido, tudo mau elemento. Aí chega um cara, senta ali comigo, né? Aí ele fala, tudo bom, tal. Eu sou alcoólatra. Eu falei, que bom. Porra, que legal, que apresentação. Mas como você chama? Eu falei, puta que te pariu, hein, meu amigo. Que bonito, hein? Tua mãe sabe disso. Filha da puta. Aí ele falou assim, eu tô aqui com um questionário, piriri. Você gostaria de fazer? Eu falei, bom, já que estamos aqui, não estamos fazendo nada, vamos fazer o questionário, né? Aí começa assim, no último ano você tentou parar de beber e não conseguiu, no último ano você brigou com alguém da família por causa de bebida, no último ano você faltou ao trabalho por causa de bebida, no último ano você deu culpa, não sei lá, coisas assim variadas. Aí eu respondi sim a todas as perguntas, obviamente. Daí no final do negócio o cara falou assim para mim, se você respondeu sim a 3 ou mais perguntas, você tem uma chance, quem sabe, de ter um problema com álcool. Eu falei, aí o cara falou, então você realmente deve ser alcoólatra. Eu falei, então o que eu devo fazer? Ele falou, se você quiser se internar, eu falei, quero, porque eu estava louca para ouvir alguém falar que eu tinha um problema com álcool. Você tinha que se tratar. Porque na visão da maioria das pessoas que eu conheci, inclusive a minha família, eles achavam que eu era louca e por isso eu bebia. Não que eu bebia e ficava louca. E eu sempre fui uma pessoa séria, no fundo. Só que não dava nem para eu perceber que eu era séria, porque eu tomava todos. E é assim, eu me lembro, quando eu comecei a beber, com 13, 14 anos, eu estudava em colégio inglês, então era muito prestigioso. Você beber era uma coisa que todo mundo fazia, porque se você não fizesse, você era por fora, entendeu? E eu lembro as primeiras, eu ia naquele Speak, aqueles clubes de inglês lá no centro da cidade e tal, e o outro era na Represa, e você pegava um Cuba Libre, um Wi-Fi lá, como é que chamava? Hi-Fi,
E a primeira bebida eu tomava assim, sabe, tremendo, assim, de vergonha, de ansiedade e tal. A segunda eu já tava, daí, ó, entendeu? E aí dali eu já ficava composta, entendeu? Na quarta pra frente eu já tava falando, entendeu? Eu já tava... E aí eu não parava mais, porque é tal da tolerância, né? E aí eu falei, o que eu faço? Onde é que eu tenho que me internar? Daí o cara falou, aqui você pode fazer tal coisa, tal, papá. Aí eu trabalhava na L nessa época. Eu tinha sido mandado embora da Folha por causa de um episódio lá. E depois eu conto o episódio, que é engraçado. E aí, mas logo depois eu voltei para a Folha. Mas daí eu trabalhava na L, eu cheguei para a minha editora e falei, eu quero me internar e eu quero... Ela falou, imediatamente, vai lá, faz o que você tem que fazer. E aí eu cheguei para meus pais e falei, olha, eu vou me internar. Meus pais, per carità, como não? Pelo amor del cielo. Eu falei, como assim? Eu tenho um problema. Vocês não falam que eu tenho... Não, mas você vai se misturar com um maluco. Você não tem esse problema. Você não, pelo amor de Deus, vão te dar remédio, você vai ficar num lugar... Eu tenho um problema com álcool, eu vou me internar, não quero nem saber. Meu irmão, minha mãe, meu pai, não. E aí eu fui e fiquei lá 21 dias, fiquei as primeiras 2 semanas sem dormir 1 minuto. Sim, porque eu provavelmente desmaiava, né? Aí fiz toda aquela coisa dos 12 passos e tal. A primeira sessão de A foi um negócio assim... Ah, você seguiu a... Você segue o AA até hoje? 12 passos. Não, eu não vou muito ao AA, vou bem pouco, mas os 12 passos é o que me faz a cabeça. Que é um pouco de budismo com um pouco de... Você sabe que eu não me adaptei aos 12 passos. Mas eu peguei os 2 primeiros passos, fizeram... Quando eu vi no grupo dos 12 passos, que tinha um grupo onde eu fiquei internado, que era 12 passos, que era opcional, eu nunca ia. Falei, eu não quero saber de 12 passos. Quero parar de usar droga, quero estar ouvindo 12 passos. Pô. Aí uma vez, eu vou lá. Aí eu ouvi o primeiro, que é você reconhecer que é fraco, impotente perante a droga, né, que é o meu caso. E o outro... Precisa ter fé em alguma coisa maior, né? Que não necessariamente não tem religião. Você ficar humilde. Então, aí, o que aconteceu comigo? Falei, caralho. Aí eu reconheci que eu era mais fraco perante a droga. Eu falei, pronto, sou mais fraco que a droga. Eu não posso ficar jogando com essa porra. Eu tenho que jogar até empatar. Na hora que empatar, eu tenho que sair fora, porque ganhar eu não vou ganhar, eu vou me fuder se eu continuar no jogo. E a outra coisa que é bem interessante, você tem que ter a fé em alguma coisa maior. A minha fé era o grupo terapêutico. Isso, maravilhoso. Eu me tratei através do grupo terapêutico. Mas isso já é 12 passos, sabe por quê? Então, porque você faz o teu inventário, sim. você faz sim. o terceiro, quarto, quinto, sexto, todos os outros passos você faz ali, e o 12º você faz falando para todo mundo. Sim, terapia em grupo é isso. Exato. Não, a clínica que eu fiquei internado, o tratamento em terapia em grupo, através dos 12 passos. Então. Mas tem um grupo específico que você trabalha passo, os 12 passos. Que é maravilhoso. Então, que eu achava chato pra caralho. Pois é, mas depois a coisa é que é igual dirigir. A autoescola é chato pra caralho, mas depois que você aprende a dirigir, você nem pensa que você agora troca a marcha. Eu consegui me recuperar. Eu não fiquei 21 dias, eu fiquei um ano. Eu sei. Eu fiquei um ano. Trabalhei lá todos os lados emocionais, viajei dentro de mim para ver os traumas que eu tinha no passado, e blá, blá, blá. Eu fiz uma viagem interna inacreditável. Mas eu segui com medicamentos. Então eu acreditei nos medicamentos. Eu acredito até hoje, né? Eu também. Eu tomo sossega-leão até hoje. Tomo tranquilo. Então, a gente é compulsivo. Exatamente. Graças a Deus tem remédios. É essa parada. É a compulsão. Porque assim, parar de beber, parar de usar droga, você vai parar. Se você se internar e ficar 1 ano sem usar droga, eu parei de usar droga. Né? Parei, não uso mais. Faz 1 ano que eu não uso. Mas o lance é você cuidar do lado de dentro.
Você buscar qual é a parada que te leva a exagerar. Porque as pessoas também bebem, as pessoas também usavam drogas, mas os caras não passavam do ponto que nem eu passava. Né? Por que eu passo do ponto? Aí entra a compulsão. Pouca gente trata a compulsão, sabia? Poucas pessoas entendem o que é a compulsão. Não, e a nossa compulsão tem o agravante que porque a gente exagerou sistematicamente, tomou grandes doses, a gente parou de produzir dopamina. Sim. E isso é uma angústia que ferra ainda mais a tal da compulsividade, porque você fica compulsivo. Como que você mudou? Porque, assim, no meu caso, deixa eu contar rapidinho. No meu caso, assim, eu não saía nunca, só ficava usando droga. É claro. Com um tempão. Eu também não no saía. final. Você ficava só bebendo. Sim. E aí, quando eu saí, eu tive uma estratégia que o meu psiquiatra fez, que era a seguinte: eu tinha que fazer aprender a fazer outras coisas. Então, toda sexta-feira, se você sabe, minha psicóloga passava lá, nós vamos no cinema. Pô, não tô afim. Troca lá, nós vamos no cinema, não interessa. E sábado, teatro. Então, eu fiquei cinema, teatro. Aí, depois de um tempo, eu ia no cinema terça, quinta, sábado à tarde e teatro à noite. E fiquei anos assim. Sim. Então, hoje essa dopamina e esse espaço que eu tinha ficado vazio por causa da droga, eu preenchi com teatro, com cinema, com filme, com um bate-papo, com um café, com livraria da Vila. Que legal, que legal. Assim, essas coisas. Então, entrou no lugar da droga pra mim, todas essas coisas que eu te falei. Isso entrou no lugar da droga. Isso é muito legal. Eu troquei a droga pela cultura, tá? Eu consegui colocar a cultura naquele espaço lá. E música também, você é super música. Claro, né? música. Uma música sempre teve. Mas as outras coisas eu não conseguia fazer porque eu ficava drogado, né? A música é um agravante da história, né? Porque a música, você ouve a música drogado, você vai pro show drogado. No teatro você não vai. No cinema você não vai. Verdade. Não, para falar a verdade, eu sempre gostei de ler, e escrever e fazer. E eu fiquei muito compulsivo uma época pro Twitter, depois outra época. Hoje em dia, eu tenho uma atividade, você não vai acreditar. Se eu contar para vocês, vocês vão falar, puta, essa mulher enlouqueceu de vez. Eu não sei se vai ficar chato eu contar isso, mas a minha droga do momento são os relógios. Ah, é? E os relógios no sentido que agora vou escrever sobre relógios, eu estou editando uma revista, eu sou editora de relógios, eu vou fazer um programa sobre relógios, tudo isso porque é o seguinte, o que eu acho, que a gente passou 2 gerações, posso contar? Claro. Posso. A gente passou 2 gerações, as pessoas não usando relógio, porque tem o celular, então o relógio foi abandonado pelos millennials e pela geração Z. E todo mundo fala, o relógio é uma futilidade, relógio é símbolo de status, relógio Mas o relógio, primeiro que você fica olhando uma coisa que é um negócio bonito, que pode ser artístico, pode ser feito por você, você se identifica e tal, e você não fica olhando o celular, tá? Fora que é um negócio que foi inventado em 1200 e em 1700 ele passou a ser um objeto de uso regular e comum, tá bom, por uma certa classe, mas não. Hoje em dia, lança um relógio todo santo dia. Eu sei porque eu só faço isso, eu vejo YouTube, eu leio, eu faço isso o dia inteiro. Lança um relógio, desde Orient, Seiko, Invicta, o que for, até Patek Philippe, todo santo dia tem 2, 3, 4 lançamentos. O cara, desde ajudante de pedreiro até multimilionário, tem relógio e relojoaria para ele. Tem para atender todo mundo que goste de uma coisa mecânica, de uma coisa que... E aí, assim, a gente está olhando para a tela o dia inteiro. Apple Watch não é relógio, tá? É tela, é computador. A gente fica nessa inteligência artificial, a molecada, a criançada, está sempre acelerando o tempo, acelerando. A gente tem o tempo, o Brasil vive em vários tempos. O Brasil vive na era industrial, mas também vive na era da escravidão,
sabe? Da era do quilombola. Então a gente está sempre em descompasso no Brasil, sabe? Num descompasso entre a antiguidade, a modernidade, não sei o quê. Se você bota a criançada para ver o relógio, para ver como é que funciona, que você abrir o relógio, ver que é uma coisa mecânica, que tem uma, sabe? Você começa a entrar num outro ritmo, você começa a entrar e você pode montar o seu próprio relógio hoje em dia. Você pode e você tirar a pessoa, só você tirar a pessoa de olhar para o computador, de olhar para o celular o tempo todo, que horas são? Você pôr uma merda dessa no pulso. Eu vejo os professores falando que eles falam, não, a criança entra na aula, ela não pode entrar com o celular, daí ela fica, que horas são, professor? Que horas são, professor? Para ver se está acabando. Se você põe um relógio no pulso do moleque, ele vai ter uma distração. Já é alguma coisa para não olhar eu mais. vou contar a minha relação com o relógio para você, que é inacreditável. Eu não me relaciono com o relógio, porque eu não me relaciono com o tempo. Eu cresci dentro da minha personalidade, tem um instinto de liberdade muito grande. E quando eu era adolescente, até eu me internar, eu achava que ser livre era fazer tudo. O relógio me bloqueava a liberdade, porque eu tinha. Agora já são 5 horas. Sem eu saber que horas são, para mim o dia, a noite, eles eram mais longos, sabe? Eu Sim. ficava mais livre do tempo, eu não ficava preso ao tempo. Sim. Na internação, eu aprendi isso, aprendi a controlar a minha liberdade e tal. Eu dou o limite para minha liberdade, porque eu não aceitava a liberdade externa, imposta Mas de como jeito é que um nenhum. jogador de futebol? De jeito nenhum. Como é que um cara que jogou, ou seja, você tem que ter 9 companheiros, 10 companheiros, essa coisa, e você tem que respeitar uma disciplina fodida. Como é que você virou jogador de futebol? Então, eu vou falar uma coisa pra você. O meu relógio, ele é incrível. Por exemplo, eu faço programa no UOL de quarta-feira de manhã às 9, que é o UOL News. Beleza. Terça, vejo uma televisão, vou dormir. 7h30 eu acordo. Eu não preciso do relógio. 7h30 eu acordo, levanto, lavo o rosto, escovo os dentes, tomo um banho, vejo notícias novas no UOL Esportiva, que eu vou participar do programa, desço, tomo um café. 8h15 eu estou sentado no sofá, vendo a Globo News, as notícias, esperando o horário do programa. Eu não olho o relógio. Eu não consigo ter relógio. O relógio sempre atrapalhou minha vida. Eu tive relógio muito pouco tempo na minha vida. Então, assim, como eu gosto de ser livre, eu tinha o relógio. Porra, 10 horas da manhã, beleza. Porra, 10h15. 20 para as 11. Porra, eu ficava assim, cara. Sim. Caralho, eu falei, porra, isso aqui tá tirando a minha liberdade. Eu tô tendo horário, eu não quero ter. Eu quero que o dia seja assim. Pra mim não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sim. Não tem. Pra mim tem o dia teu a tempo. noite. O meu tempo. E você consegue sacar que horas são? Sim, consigo. Mas como é que você conseguia respeitar a disciplina você marca comigo de uma concentração se você quer ser livre? É isso então, mas o lance é assim, é essa você questão. Que finge que está administrando. Não, eu tô livre. Você sabe? tá. Eu tenho que ir lá para aquele lugar. Beleza, eu aceito ir para aquele lugar. Eu vou para aquele lugar, mas dentro daquele lugar eu me sinto livre. Eu vejo televisão, eu desço, eu saio, vou ali, vou aqui, faço o que eu quiser dentro daquele espaço. Tá. Então eu me adapto ao espaço que eu tenho para ser livre. E o relógio me bloqueia, sempre me bloqueou com isso. Se você marcar comigo 3 horas da tarde, lá na livraria da Vila. Você é pontual. Pontual, não atraso nunca. Eu chego antes sempre, sem olhar relógio. Sem olhar relógio. Não é que eu não olho nunca no dia. Mas assim, tô na cozinha e tal, dou uma olhada. Pô, são 1h30 da tarde, beleza. Eu marquei com a Bárbara 3 horas, ok. Vou pra lá, fico vendo televisão, vejo notícias, papapá. Vou lá pra Livraria da Vila. Saio, vou pra Livraria da Vila, chego lá 1 hora antes de você. Tomo um café, como um pedaço de bolo, blá, 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 e você chega e nós vamos conversar. Então, eu saio muito antes. Eu chego sempre muito antes da pessoa no lugar que eu marquei. também gosto de chegar antes. Mas é por causa que eu não quero olhar o relógio, eu não quero ter tempo. Eu não quero, não me ponha tempo. Mas eu não olho o relógio para ver o tempo, justamente. Mas a minha relação com o relógio é essa. Por exemplo, esse aqui é um relógio que ele é basculante, entendeu? Então ele é assim. Ele é um relógio que ele... Peraí.
Agora só porque eu falei, ele não vai. Peraí. Ele é um relógio que ele fecha. Então ele é um relógio que ele... É um relógio para não olhar a hora. Esse é o relógio para você. Tá vendo? É um relógio que não dá para ver o tempo. Tem que dar esse por causa dele. Então, você vê que as relações com o tempo e as pessoas com o relógio, elas são diferentes. São. Né? Você está no momento apaixonada por isso. Nossa, eu sou super apaixonada. Sempre fui, para falar a verdade. Eu sempre gostei de ficar percebendo detalhes. Eu sempre gostei de carrinho em escala pequena, de, sabe, colecionar. Tipo, eu sempre colecionei carrinho, obviamente, né? Imagina. E pequenininho e coisa, sabe, com detalhezinho. Eu gosto do número do relógio, se ele tem relevo, se não tem, se, sabe, cronômetro, essas coisas. Eu tenho paixão por isso. E agora eu vou escrever sobre isso, vai chamar Horas Bolas. Que legal. No UOL, Pro UOL? Pro UOL. Que legal. E hoje, como tá a sua vida, Bárbara? Hoje, no geral? Hoje, olha, eu acabei de me separei em dezembro. E estou começando quase a ficar pronta para recomeçar minha vida. Ainda não totalmente, mas eu estou vendo que o negócio não está tão sofrido quanto eu imaginei que fosse ser, porque obviamente estava na hora de terminar. Eu fiquei casada 14 anos, um casamento maravilhoso, que eu adorei e espero que a gente fique amiga. Ainda estou naquela fase de vai tomar no cu sua filha da puta, mas daqui a pouco passa. Não, mas é só por uma forma de defesa, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas fora isso, eu estou numa fase muito boa da minha vida, que eu pensei que eu ia me aposentar, por causa dessas coisas todas de política que acabaram naquela... Conta um pouco para mim esse seu momento, essa coisa, essa pressão que você sofreu, essa perseguição, todas essas coisas aí que eu vou te entender muito bem. Que você também conhece bem. Sim. Então, eu me aposentei da Folha e do GNT há uns 3, 4 anos atrás, alguma coisa assim. E aí continuei a twittar, esse Twitter e tal, coisa, agora chama X, né? Que o Elon Musk conseguiu destruir com essa rede social, que era muito interessante. Mas eu continuei tweetando, eu parei de trabalhar, fui viajar bastante, a minha mulher comprou um apartamento em Nova York, eu planejava ficar viajando, mas continuei com esse negócio de Twitter. Isso calhou que era o ano das eleições, e sei lá, um tweet... pus um tweet falando, aquele Felipe Martins, aquele cara que fez aquele gesto supremacista, que tal coisa, que acabou sendo preso, né? E por sei lá, por ter, sei lá, armado a tal da insurreição do dia 8 de janeiro e tal, que, sei lá, aquela suposta insurreição do Bolsonaro, que o Bolsonaro teria dado um golpe se ele tivesse conseguido, né? A gente fala, não deu golpe, não deu golpe. Não deu porque não conseguiu, mas teria, né? Quem dá golpe no domingo? Quem meio que quer, mas não quer fazer toda a força, porque também não tem coragem, porque é um bosta, covarde, né? Fuinha, que vai lá para Orlando e finge que não, mas depois se der, deu, se não der, não deu, né? Que não assume nem as coisas que a cagada que faz, mas tudo bem. Esse Felipe Martins, eu estava batendo boca com ele no Twitter um dia e ele falou não sei o que, eu falei, você é um supremacista. Supremacista é aquele cara que não gosta de branco, né? Não gosta de preto. E eu falei, você é um supremacista e você e a tua turminha vão acabar presos. Aí ele me processou. E ele ganhou na primeira instância. Ele ganhou. Eu falei isso para ele e ele ganhou. Imagina que tem juiz, porque tá cheio de juiz de primeira instância que não tem formação, porque é assim que é o nosso país, né? Quantas escolas de direito que tem, quantas escolas de medicina que tem, saber o que tem de escola de comunicação que não, né?
que não forma jornalista, porque inclusive não precisa de escola de jornalismo para transformar alguém em jornalista. Jornalismo você aprende em 3 dias numa redação, ó, faz isso, faz aquilo, faz... Você precisa saber escrever, pensar, essas coisas aí, isso aí não é uma escola de jornalismo que vai te ensinar. Outras coisas, sim, direito, essas coisas, precisa de uma escola boa. E, evidentemente, esse juiz que deu essa primeira sentença é um mentecapto, né? Ou não conhece a natureza do Twitter, que é o tal do tempo real, também é outro tempo da temporalidade que a gente estava falando. Mas, enfim, aí fui condenada disso. Daí o Bolsonaro fez uma passeata, uma motociata, lembra daquelas motociatas de merda que ele fazia? Bom, aí ele fez uma motociata, pode falar essas coisas? Pode, tá. Não, ele fez uma motociata e eu lembro que eu fiquei presa no trânsito lá, fiquei 2 horas para voltar na Bandeirantes, não sei o quê, e foi no Dia dos Namorados. Daí eu lembro que eu pus um tweet daqueles bem chateadinha que eu tenho mania de pôr, falando, pô, e era Dia dos Namorados. Eu falei, essa macacada de enrustido, em vez de ficar em casa com as esposas, fica todo mundo um na garupa do outro se esfregando, esse bando de macaco enrustido. Aí fui processada por homofobia e por racismo. Aí eu estava em Nova York, tive que fazer um zoom e olhar para a cara daquele Hélio Negão, olhando para minha cara, e a juíza falando, não sei o quê, e eu procurando meu passaporte, porque tinha que mostrar lá no zoom. Umas coisas que... Bom, daí culminou tudo isso que o Bolsonaro teve aquela história que ele foi visitar uma escola de refugiados venezuelanos e tinha uns missionários e ele das meninas, tinha, né? 2 meninas de, acho que 13, 14 anos. Elas estavam se arrumando para ir à missa e ele virou e falou o seguinte, ele tinha dito primeiro que ele era imbrochável, não sei o quê, depois ele falou, pintou um clima. As meninas estavam se arrumando para ir à missa de 13, 14 anos. Aí aquilo me subiu de uma tal maneira, porque eu já não tinha muito gosto com aquele homem. Aí ele falou isso e eu falei assim, se um cara como você, falando essas coisas que você fala, que você é imbrochável e tal coisa, visse a sua filha se arrumando, ele também ia pensar que a sua filha é puta. Eu falei isso. Quer dizer, eu quis dizer o seguinte, que se alguém com o seu espírito olhasse para sua filha, também ia dizer que a mesma coisa que você está falando que elas são putas, iam falar da sua filha. Aí, para quê? No dia seguinte, a Michele e a Damares vão, porque estava no meio da eleição, elas vão num comício chorando e falam, minha filha não pode sair de casa. Minha filha não pode sair de casa porque ela está lá chorando que a jornalista da Globo e da Folha, que eu não era nenhuma dos dois, chamou ela de puta. Aí essa coisa foi se alastrando. Daí teve a história que o Jefferson lá, como é que ele chama? Roberto Jefferson. Ele estava com prisão domiciliar, ou seja, ele não podia usar a internet, porque ele estava preso domiciliar. E aí ele chamou a juíza Carmen Lúcia de vagabunda. E aí foram lá pegar e prender ele, mas não porque ele chamou a juíza de vagabunda, mas porque ele estava usando a internet. Aí tinha uma foto dele com o Tarcísio, que estava concorrendo a governador. Chegaram para o Tarcísio e falaram, o senhor é muito amigo do Jefferson, acabou de dar tiro, resistiu à prisão. Aí ele falou assim, ele chamou a juíza de vagabunda. Tudo entendido, né? Ele falou, mas aquela jornalista chamou a filha do presidente de puta. Então, quer dizer, não tem nada a ver alhos com bugalhos e tal. Aí me liga... Mas você virou uma justificativa. Eu virei uma justificativa e não tinha como me defender, porque eu não tinha nem o departamento jurídico, nem da Globo, nem da Folha. Eu sou uma pessoa tweetando, uma civil tweetando, nem como jornalista eu estava tweetando. Estava tweetando como Bárbara Gância, eu não sou mais, sabe, eu não tenho, se eu tenho 530 mil seguidores, por acaso eu tenho, mas eu não sou mais a jornalista tweetando, eu estou aposentada na minha casa tweetando. E aí, o que acontece? Me liga o Mauro Marcelo, que foi o ex-chefe da ABIN, que agora está na Polícia Civil de São Paulo,
Ele me liga e fala, e aí, Bárbara, tá tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, mas, olha, bacana e tal, e fica mais recolhido em casa esses dias. Eu falei, mas... Ele falou, não, tá tudo ótimo, mas é melhor ficar sem sair tanto, assim. Eu falei, puta, você acredita? Cara, mas qual foi a insinuação? Pois é. Eles iam fazer alguma coisa se você fosse na padaria? Mas sabe, dá medo, é o que ele tá Não, dizendo. exato. Não, sei que dá medo. É lógico que dá medo, cacete. Lógico que dá Quer dizer, medo. os caras querem te dar porrada, porque se eu encontro com uma Carla Zambelli na rua, ela é capaz de apontar uma arma na minha testa. Entendeu? E agora eu falando isso é capaz dela me processar, porque eu falei que ela é capaz de... Sabe, é tudo assim hoje em dia, porque a gente virou uma torre de Babel, ninguém mais se entende em porra nenhuma. Tudo virou uma caça às intenções, também pelo lado da esquerda, porque a esquerda perdeu terreno para esse bando de filha da puta. Por quê? Porque a gente tá mais preocupado em falar todes, não sei o quê, todes, não sei que cato aí, desse todes. Não, homem cortou o pinto, virou mulher, não sei o quê, do que em pensar em emprego, em saneamento básico, e pensar em pôr comida na boca dos outros. Eu sei que o Lula é muito mais preocupado com a agenda original da esquerda do que com todas essas besteiras de política de costumes, de não sei o quê, que é o que está afastando as pessoas da agenda tradicional da esquerda, que é essa de cuidar dos carentes, que é cuidar de quem precisa. Porque a gente está falando demais de assuntos que merecem uma agenda menor, que merecem um lugar de destaque menor do que está sendo dado. É claro que as minorias sofrem. Eu sou homossexual e eu sei o quanto isso é. Eu sei o quanto que eu sofri na minha vida e o quanto que eu fui discriminada, e é realmente terrível. É terrível. E eu sei que a gente mata pessoas trans, e eu sei o quanto que as pessoas trans são marginalizadas e são realmente colocadas num patamar como se fossem marginais. Mas tudo tem a sua escala e a sua proporção. A gente não pode fazer a esquerda virar alienada, porque o que acontece é que os Bolsonaros da vida tomam o poder, como eles fizeram. Então a gente tem que pôr tudo na sua devida proporção. E a esquerda está perdendo espaço porque a gente só fala de uma agenda, que é a agenda da sexualidade, do gênero, de não pode ofender esse, de cancelar aquele. Na faculdade você não pode falar coisa errada, porque senão não sei o quê. Porra, meu, a gente tem que discutir tudo. A gente não pode censurar humor. A gente tá numa época que a gente tá censurando humor, pô. Sabe? Se eu falar um negócio... Porra, aquele cara, o Emicida, foi naquela Roda Viva e falou que eu era racista, porra. Sabe, o cara chegou lá porque ele se desentendeu comigo numa questão pessoal. Ele foi lá, viu o negócio, pegou uma matéria minha que eu tinha escrito em 1990, porque estava com o pessoal da rádio, eu fui na apresentação do Ronaldo no Corinthians. E o Ronaldo, perguntava para os caras do rádio, quem é aquele ali? Ah, é um cara do PCC. E aquele outro? Ah, é um rapper. E aquele outro ali, é o cara do PCC. Ah, tá. Aí eu cheguei e falei, porra, eu sou uma branca de classe média, idiota, pode falar o que for, tá? E eu fiz uma matéria para ser polêmica, fiz errado, tudo bem, eu pedi 1000 vezes desculpas. E depois eu fui aprender o que era rap, o que era... Mas eu cheguei e falei o seguinte, essa é a matéria que eu fiz há 16 anos atrás, tá? Eu cheguei e falei o seguinte... Você está lá ouvindo Marvin Gaye, Marvin Gaye, tá lá, de repente entra o cara falando assim, eu vou pegar a sua buceta, pegar não sei o quê, eu vou pegar a sua bunda e botar... Porra, eu tava ouvindo a Marvin Gaye, cara. Você roubou a música do Marvin Gaye pra vir me contar que você vai pegar a buceta de uma mulher fazendo não sei o quê. Falando ainda, você roubou a música do Michael Jackson. Aí eu comentei isso, falei, que cultura o caralho, isso não é cultura. Aí depois disso eu pedi desculpa, porque caiu a comunidade afro, caiu na minha cabeça e eu falei, puta, falei uma merda. Tem uma coluna de opinião, falei uma merda também.
acontece você falar uma merda do tamanho do... Isso não quer dizer que eu sou racista. Eu não sou racista, meu. Eu sou homossexual. Eu sei o que é ser discriminada. Sabe, se eu pareci racista, eu peço desculpas. Eu não sou racista. Eu não acho que negro é diferente de mim. Eu sou um ser humano que não acredita nisso. Como é que eu posso explicar isso melhor? Aí eu cheguei lá, falei, tá, fui estudar o que é rap. Entendi que rap os caras têm que falar porque não tinha mais instrumento para eles tocarem, porque não davam dinheiro, eles não tinham como, então eles foram, como nossa batucada, como pegar uma caixinha de fósforo, eles não tinham. Aí comecei a entender isso, não duvido da musicalidade dos negros, é muito ao contrário, tenho admiração. Se você vai ver, sempre eu ouvi mais música negra do que branca, porque é óbvio, mesmo ouvindo os Rolling Stones, você está ouvindo música negra, vai tomar no cu. Inteirinho. Não é? Aí, chego, tô no Twitter, tô lá no Twitter, chego, vejo um cara chamado Emicida e ele tá lá conversando, e eu falei, esse cara aí, quem que ele é? Parece que ele é torcedor do Santos. Aí fui lá ver, e o cara tá assim falando, não, eu fui fazer não sei o que, não tenho dinheiro para aprender inglês. Aí eu fui olhar o cara todo com boné norte-americano, coisa norte-americana, tudo vestido. Falei, porra, o cara não tem dinheiro para aprender inglês. Falei, deixa de ser demagogo, cara. Daí ele sumiu, falou comigo não sei o que, ficou mal-humorado. Daí sumiu e voltou 2 dias depois falando, eu li a sua matéria, você não sei o que. Daí eu falei, vai tomar no seu cu, cara, não sei o que. Foi essa desavença. Daí passa, sei lá, 2, 3 anos, a gente tem que ir juntos cobrir a Copa, porque ele foi trabalhar no GNT. Temos que ir para a Rússia cobrir a Copa do Mundo juntos. 2018. Aí eu sou chamada para um café da manhã, onde eu tenho que ir lá pedir desculpas pro Emicida, porque... Tá bom, eu peço desculpas pro Emicida pra gente trabalhar junto. Era uma equipe só pra Glenda Kozlovski, eu, ele, a puta que pariu. Eu chego lá e falo, vamos trabalhar juntos? Não vamos. Eu falei, bom, é o Forrest Whitaker. Ele não parece o Forrest Whitaker? Eu falei, o Forrest Whitaker. Falei, tá. Daí eu vou ver, a gente vai nos dias seguintes pra outra cidade, ele com umas malas da Remova, tudo cheio de Pato Donald. Eu falei, porra, devia falar inglês, o filho da puta, né? As malas da Remova cheias de sticker do Pato Donald. Eu falei, nunca vi. O Mano Brown não deve ter mala cheia de Pato Donald. Com uns stickers bem brilhantes, assim, do Pato Donald. Eu falei, bom. Mas fomos, ele pegou a equipe de gravação, a gente tinha que ir de táxi na Rússia. O táxi tava um puta calor. Não tem aquele gás do ar-condicionado. Não sei se você... Não tem o gás do ar-condicionado. Eu não peguei táxi lá, mas tava um calor do cacete. Uma desgraça. Olha, aí eu inventei de comer caviar, passei mal pra caceta, quase morri. Mas quase morri, não tinha vonal, uma coisa horrorosa. Bom, isso não é culpa do Emicida, mas em todo caso... Daí, eu falei... Daí, esse filho da puta vai lá no Roda Viva e a mulher fala... porque não sei o que. Ele fala, a culpa é da imprensa, que a imprensa é racista. Daí falaram assim, é quem, por exemplo? Ele falou, a Bárbara Gância. Ele falou, quê? Como é que é? Daí me ligam meus amigos, você tá ouvindo o Emicida? Eu falei, não, graças a Deus, não. Não, ele acabou de chamar você de racista no Roda Viva. Eu falei, como é que é? Porra! E fora que isso é assim, o cara fala uma dessa, dane-se. Daí eu liguei pra ele. Ele não atendeu o telefone. As 3 vezes que eu liguei pra ele, fala com o Fiote. Fiote é o negócio que tem no rabo, fiote, não é? No rabo, mas que é isso, meu Deus do céu? Mas que fiote? Fala com o fiote. E o fiote? Não, você ofendeu. Mas estamos loucos aqui, entendeu? Mas estamos todo mundo louco nesse país, ficamos loucos aqui, entendeu? O cara fala uma dessa e até logo, falou, entendeu? E é assim. O fiote. Desabafou. Não, mas eu fico puta, porque toda santa vez eu fico puta com essa história. E o dia que eu ver esse cara na minha frente, vocês se preparem. Se preparem. Eu tenho 2 quadros aqui, Bárbara. Sim, pois não. O lado B. O lado B é o seguinte, se você fosse um disco, se a sua vida fosse um disco,
qual o lado B desse disco? Porque o lado B não é uma coisa necessariamente ruim. Não. Tem muitos discos que a melhor música tá lá no lado B e você só fica ouvindo o lado A, lado A, lado A. Tá. Você tem um lado B? O meu lado B seria uma coisa assim mais romântica, assim, fácil. Você é romântica? Sou. Depois de todos esses cráticos que você fez aqui, Cara. você veio falar pra mim que você é romântica. Eu sou, caceta, o que eu posso te dizer? O que eu posso falar? A vida é complexa, cara. Sim. A vida é complicada, né? Mas qual é o seu romantismo? Que tipo de romantismo você tem? Você se emociona com música? Você gosta de namorar? Você chora assistindo Casablanca? Casablanca não, porque aquele homem não me fala muito. E aquela mulher, não dá pra ver, ela não tá quase no filme, mas... não, eu tenho um romantismo, assim, um negócio mais, digamos assim... um romantismo mais, assim, uma profundidade de alma, sabe? Um negócio assim, eu gosto de uma conversa... Eu sou cerebral, tá? Mas eu tenho uma coisa, assim, eu também sou uma pessoa da palavra, né? Então, a palavra, quando você tem uma ideia que casa comigo e também uma coisa assim, aquela coisa que quando você passa tem que ser assim, casou no tempo e casou no espaço e aquela coisa bateu, ficou para sempre, sabe? Entendi. E aí, eu tenho uma coisa de passionalidade, sou italiana. E música é uma coisa que... Te emociona? Para sempre. Não, música é algo que me lembra... Música toca na alma, né, cara? Qualquer uma música. Eu me emociono até com uma porradaria de heavy metal, sabe? Sim. Dependendo que se marcou alguma coisa no meu passado. Coisa, eu viajo e... Qualquer música. Qualquer música. Qualquer música. Não precisa ser música romântica. Sim, não. Uma coisa que te leva a uma lembrança emocional, né? Que mexe com o seu emocional. O outro quadro é o seguinte, acho que você vai gostar desse aqui. É Virando o Jogo. Então eu vou virar o jogo para você vai poder fazer uma mini entrevista comigo, 3, 4 perguntas, quanto você quiser. Que eu acho que aí você vai gostar. Tá, eu vou gostar muito, sim. O que eu quero saber é o seguinte. Qual o melhor técnico que você já jogou e qual foi o melhor conselho que ele te deu? Vou falar de treinadores brasileiros, né? Porque se eu falar de um que me treinou no Torino, o pessoal não conhece e não vai saber qual é que é. Então, aqui. Eu tenho um carinho gigantesco pelo saudoso Mário Travalini. Seu Mário Travalini. Por quê? Porque o seu Mário foi o cara que me lançou no profissional do Corinthians. Quando eu voltei de Poços de Caldas, eu tinha 18 anos, tinha sido emprestado lá, eu não queria ficar no Corinthians, eu tinha discutido com o Oswaldo Brandão no ano anterior. Brandão. Eu tinha discutido com o Vicente Mateus, eu não queria, sabe, eu tinha esse instinto de liberdade, eu já era um garoto dentro do clube que as pessoas apostavam muito, mas ao mesmo tempo era um porra louca. Então tinha aquela ala, esse moleque é foda, mas tinha aquela outra ala que fazia, ele é foda, mas ele, fez gol pra caralho no juvenil, Beleza, eu voltei. O seu Mário não me deixou ir pro América do Rio, que queria um empréstimo, eu tava afim de ir. E, beleza. Por que você tava afim de ir pro Rio? Por que você tava? Porque o lance é o seguinte, eu joguei em Minas, tá? Poços de Caldas, caldense. E eu fiz um ótimo Campeonato Mineiro. Fiz gols no Atlético, Cruzeiro. E o Cruzeiro e o Atlético ficaram interessados, principalmente o Atlético. E aquela época tinha aquela ponte. Então qual que era, pelo menos o que o empresário tinha me falado? O Atlético não queria vir direto contratar porque achou que o Corinthians ia pedir muito alto. Então a ponte seria o América do Rio, que era um time bom, né? Bom, mas não tinha o mesmo patamar que o Atlético financeiramente. Tá. Então talvez saísse mais barato por aqui. Entendeu? Essa era o negócio que o cara tinha me explicado, que eu queria muito ficar em Minas, eu queria ficar até na Caldense. Eu queria ficar na Caldense. Mas, eu gostava muito do Atlético, gosto até hoje do Atlético Mineiro. Era um sonho jogar no Atlético. Eu falei, quero ir, não estava afim de ficar no Corinthians. Não existia democracia corintiana ainda. Eu lembro. Ia existir no processo pra frente. Beleza. O Adilson conversou comigo, porque o pai do Adilson me conhecia desde criança, o senhor Orlando Monteiro Alves. O senhor Orlando que falou para o Adilson, segura esse garoto, que ele é boa cabeça, bom jogador, beleza. Mas eu queria ir embora. Não fui, seu Mário não deixou. E aí,
Eu fui num primeiro jogo, né? Eu fiquei no banco lá na Bahia contra a Catuense. O Corinthians jogou mal pra caralho, 0x0. Já tinha até uma torcida do Corinthians pedindo pro seu Mário me colocar. Eu falei, caraca, esses caras me conhecem. Mas assim mesmo, eu tava estranhando. Uns caras atrás do banco aqui. Pô, seu Mário, põe o Casão aí, meu, põe o moleque, não sei o quê. Pô, eu não tinha jogado ainda no Corinthians. Eu não tinha nem nunca, não tinha estreado ainda, não sabia. Beleza, falei, caramba, beleza. Fui pra São Paulo, o centroavante e o Mário torceu o tornozelo nesse jogo. Nós concentramos pra jogar na quarta, eu e o Mário estavam no quarto, eu vi ele fazendo gelo no tornozelo e tal. Passou a quarta, tal. Quarta de manhã, o cara gelo, nós almoçamos, depois do almoço o seu Mário me chamou no quarto dele, Mário Travaglini. Aí ele foi lá, eu fui lá e ele falou pra mim assim, ó, o Mário não ficou legal, você vai jogar. Você tá legal, garoto? Você tá afim de jogar? Eu falei, claro, vou jogar. Então é o seguinte, entra lá e joga. Ele era muito tranquilo. Não sei se você conheceu o Mário Travaglini. Sim. Muito sossegado, um doce de pessoa, sabe? Uma pessoa amável, né? E o jeito que ele me falou, o temperamento que ele tinha, o tipo de personalidade que ele tinha, ele não me deixou ansioso, ele não me deixou tenso e nem eu me senti cobrado. Falei, beleza. Vou jogar. Pô, joguei, fiz 4 gols na estreia. 18 anos. Puxa. Eu fiz 4 gols no jogo, foi 5x1. Foi a minha estreia no Corinthians. E aquilo ali ficou pra mim, ele virou pra mim. Ele foi o treinador de 82, o primeiro título da democracia. Sim. Eu fazia cagada pra cacete, eu era muito louco. Eu saía, voltava e ia direto treinar, sabe? Gostava da balada, de rock and roll e tal. E ele nunca me enquadrou. Ele cobrava o treino e cobrava o jogo. E aquilo me fez bem, essa relação me fez bem. Então eu coloco o seu Mário, mas eu tenho um... No Torino também? Não, no Torino também, mas eu tenho um cara, que é o Carlos Alberto Torres, porque isso é marcante pra mim, porque foi o Carlos Alberto Torres que me deu a notícia que eu ia ser convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez à noite, domingo. A convocação saiu no Fantástico. Sim. Meu treinador era o Carlos Alberto Torres. Ia ser Corinthians e Goiás no Pacaembu, eu tava no hotel... Aí veio um auxiliar e falou assim, ó, o seu Mário, o capitão pediu pra você subir lá, no terraço e tal. No hotel fui lá, tava ele a Terezinha Sodré ainda. Sim. Entrei lá, pô, Carlos Alberto Torres, pra mim era o máximo. Claro. Quando ele chegou no Corinthians, eu ficava olhando ele no campo. A primeira Copa que eu vi foi a de 70. Todos aqueles caras de 70 são heróis pra mim. Pra mim eu também. Idolatro. Eu tenho uma idolatria por todos eles. E o Carlos Alberto foi o capitão, né? Sim. Então, aí eu falei, pô, beleza. Aí ele falou assim, garoto, você vai ser convocado pra Seleção Brasileira hoje. Eu falei, você? Eu falei, tô te falando, eu sou o capitão do tricampeonato, sei tudo que acontece. Você vai ser convocado. Que então, olha como foi uma coisa marcante. Nossa, fiquei até arrepiada agora. A notícia da minha convocação foi dada pelo Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato, uma pessoa que eu idolatro. Eu idolatro até hoje. Eu saudoso, mas eu idolatro o Carlos Alberto Torres. Também. Então eu tenho essas lembranças de 2 treinadores assim, aqui no Brasil, que tiveram... Eu trabalhei com o Cilinho, foi legal pra caraca, o Rubens Minelli, que faleceu há pouco tempo. Trabalhei com o Jair Pisserni um pouco. Trabalhei muito com o Tele, também na Seleção Brasileira. Mas assim, eu acho que essas duas... O Tele deve ser mais difícil, né? Cara, 85 era um Tele maravilhoso nas eliminatórias. E 86 era um Tele ranzinza, chato, se sentindo perseguido na Copa do México 86. Então a relação... E o Brandão dificílimo. A relação legal foi em 85. A relação de 86 foi muito conflitante. Eu e ele tivemos 6 meses de conflito ali. Não, 6 meses não, mas 2 meses, 1 mês e meio. A Copa toda e um pouquinho antes começou a ter conflito. Quando o técnico você sente essa perseguição... Você sente que você rende menos? Os jogadores geralmente sentem que eles... Então, vamos lá. A vida vira um inferno. O Tele não me perseguiu. O Tele, o que aconteceu? Eu era titular da Seleção Brasileira desde 85. Quando chegou na Copa do México, em 86, primeiro, ele ficou numa casinha separada, nós ficamos na Universidade de Guadalajara. Longe pra cacete da cidade de Guadalajara, longe. Ninguém ia lá, só ficava nós lá, né? Então, a gente ficava na universidade, nos aposentos dos estudantes da universidade, e o Tele ficava numa casinha lá dentro do complexo, mas distante. Então, você não tinha contato com o Tele. Foi muito estranho pra gente, não foi só pra mim, pra todos os jogadores. Ele aparecia de manhã pra tomar café da manhã, a gente treinava, ele ia embora, almoçava, sumia, mas voltava pro treino da tarde.
Hã? Isso não é estranho, isso? Então, foi estranho pra gente porque a relação dele com a gente não era daquele jeito. Não era daquele jeito. Então surpreendeu lá. E aí nós começamos a ter incompatibilidades, né? Incompatibilidade de situação, assim, de ele cobrar muito um ou outro jogador e um outro jogador fazia o mesmo erro e ele não falava nada, aquele ele pegava muito no pé. Então começamos a ter atrito. Mas eu acho o Tele um dos maiores treinadores que eu tive na minha profissão. Mas eu prefiro o Tele de 85, muito mais. Tá. Outra coisa, então, vamos lá. Quantas são? Quanto você quiser, 3, Tá 4. bom, tá. Quando você começou a perceber que você era um cara famosíssimo, importantíssimo para muita gente, que tipo de situação você se encontra quando? Porque eu fico pensando, o jogador de futebol, ele é muito importante para certas pessoas. Sim, para a grande maioria no Brasil. Quando você se sente desse jeito, o que acontece com você? Você passa a se dar ares, você passa a sentir uma puta responsabilidade. Porque tua vida muda. Sim. Você entra em qualquer lugar, as pessoas querem te dar coisas. Quando isso aconteceu com você? Quantos anos você tinha? Então, vamos lá. É por partes essa, né? Então, a primeira vez que tudo isso começou a acontecer foi um dia após da minha estreia. Com 18 anos. Eu fiz 4 gols na estreia. 4 gols. Fui embora, fiquei na rua com meus amigos, tal, não sei o quê. Fui pra minha casa, lá na Penha. Fui na minha casa, na Penha, dormi. Quando eu acordei de manhã, tava toda a imprensa na porta da minha casa. A família humilde. Tava lá eu, meu pai, minha mãe, meu cachorrinho, e Globo, e Gazeta, e TV Bandeirantes, e jornalistas, e não sei o quê. Tudo querendo falar comigo. E eu não estava habituado para isso, porque assim, para mim era tudo, continua sendo até hoje. As coisas são muito naturais para mim, sabe? Assim, eu converso com você aqui, eu não tenho noção da importância da conversa que nós estamos tendo. Eu tô sabendo que a nossa conversa está sendo interessante, eu tô sabendo que tá saindo coisas legais daqui, coisas que de repente, quando esse programa for no ar, pode ficar pra história alguma coisa, vai marcar alguma coisa, mas eu não tenho essa percepção. Eu faço tudo bem naturalmente. Então eu entrei no jogo e fiz 4 gols, e acabou o jogo, eu fui pra rua com meus amigos, como se não tivesse acontecido nada. Eu não fui pra uma boate, sabe? Eu não fui na putaria, eu não fiz porra nenhuma. Eu fui pra esquina do pecado, que a gente ficava... Era a esquina da Penha, eu era da turma do Veneno, a turma do Veneno ficava na esquina do pecado. Sim. Então eu fui pra esquina do pecado tirar onda com meus amigos. E eu achei, vou pra casa, dormir, amanhã eu acordo e saio e vou pra... Não é assim que funcionava a vida de uma pessoa pública centroavante do Corinthians. Explodiu. Aí já começou assim, eu comecei a ser uma pessoa famosa. E aí o que é diferente de se sentir importante, é diferente de você perceber o peso que você tem. É diferente você começar a ser famoso do peso. Então, você ser famoso, comecei a perceber as facilidades, né? Então, você começa a ser convidado para uma festa, você começa... eu não conhecia nada em São Paulo da noite, né? Porque eu saí daqui, eu tinha 17 anos. Eu conhecia os lugares, assim, Bexiga, que eu ia com meus amigos nos barzinhos e tal, mas não de curtir. Né? Eu ia nos barzinhos, eu não era ninguém, eu era um moleque de 16, 17 anos. Agora eu ia sair, todo mundo ia saber que eu era centroavante do Corinthians. Bom, começou a ter isso, comecei a receber convites, vem aqui, pá, vem no show aqui, vem aqui. Comecei a perceber que tinha facilidade para tudo, inclusive para conhecer garotas, né? Uhum. E isso foi avançando, depois surgiu a democracia corintiana. Nós começamos a ter esse movimento, comecei a fazer gols disparados no Campeonato Paulista, fui o artilheiro, nós somos campeões, tal. Aí eu fui percebendo, assim, tinha passado de famoso, né? Porque aí já começou Sócrates Casagrande, como jogador de futebol, como dupla. Aí começou Sócrates Casagrande e Vladimir, liderança da democracia corintiana. Então foi crescendo uma história. Foi. E aí, o que acontece? Fiquei na Europa, 7 anos, voltei, parei de jogar. E aí eu comecei a perceber que o passado que eu tinha estava me dando um peso gigantesco, não em mim, mas as pessoas tinham um peso, as pessoas sempre esperavam alguma opinião minha. Então acontecia alguma coisa, parecia que eu era obrigado
a falar alguma coisa. Parecia que havia necessidade de eu dar a minha opinião. Tinha aquelas pessoas, vamos ver o que o Casão vai falar agora, desse que aconteceu. Pô, ó, o Neymar fez, vamos ver Você o não que o Casão imaginava que isso fosse acontecer? Não, não imaginava que fosse acontecer, porque eu sempre encaro as coisas com normalidade. Sim. Você entendeu? Eu não, por exemplo, eu não fico esperando, eu não fico tendo expectativa no que você vai falar. Né? Sabendo que a Bárbara Gança tem uma opinião forte, ela sempre dá opinião em coisas importantes, beleza. Se ela der uma opinião, eu vou saber, eu vou ler, vou saber, alguém vai falar, alguém vai mandar. Mas eu não fico na expectativa. E comigo, no meu caso, né, eu comecei a sentir a expectativa das outras pessoas. E eu caí nessa. Entendi. Porque aí tudo que acontecia politicamente no país, ou relacionado ao futebol, coisas de comportamento, eu ia lá e pá, ia lá e pá, ia lá e pá. E aí vinha aquele ataque tremendo. Ia lá e pá, ia lá e pá. E aí, há pouco tempo atrás, sei lá, depois da eleição de 22, e eu comigo mesmo, que eu moro sozinho, né? Então eu faço muita autoterapia. Eu fico conversando comigo mesmo, minha mente me dá respostas, né? Aí eu cheguei a uma conclusão, eu falei assim, eu não sou obrigado a dar opinião em tudo, eu não sou obrigado, pra mim não interessa se as pessoas acham e ficam com expectativa que eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que falar quando eu acho que eu tenho que falar. Eu não posso mais entrar nessa de me sentir obrigado a me posicionar. Alguém grava isso pra mim, pelo amor de Deus, que eu vou levar pra casa pra tocar. Então eu comecei. Tem toda a razão. Já faz uns 2 anos, assim, que eu tô. A gente não precisa. Caminho assim. O pessoal tá esperando o quê, né? Não tem que falar. Não, o pessoal pode esperar. Eu que não posso me sentir obrigado. Né? A questão legal, inclusive na nossa doença da dependência, é a gente entender que é o seguinte: não importa o que a pessoa pensa, sou eu que tenho que fazer. A gente tem que se cuidar. Sabe, porque eu tive uma fase de tratamento lá que eu demorei muito para me adaptar àquilo. Que era o seguinte, o papo era assim, a pessoa, você fala direto com a pessoa, eu não quero mais sair com você, não quero ter sua amizade porque eu não posso, porque você é uma pessoa que usa droga, cara, eu conheço você desde a infância. Aí o cara vai falar pra ele, Casão, a gente se conhece desde pequeno, você é meu parceiro, cara, você vai se afastar de mim. E aí a psicóloga vai falar assim, Walter, é problema dele. Aí eu falava, como que eu posso pensar que é problema dele, caralho? Exato, eu vou falar isso com um amigo de infância, Exatamente. O cara vai se sentir mal, vai ficar chateado, triste, e eu vou virar pro cara, eu não preciso falar isso, mas eu vou vir na minha cabeça assim, é problema dele. Cara, isso aí não entrava pra mim, não conseguia entrar, não conseguia entrar. Não. Mas agora entrou. Até hoje é difícil. Não, então, mas pra mim não, agora entrou. Então por que entrou? Porque assim, se a pessoa que tá esperando uma opinião minha, e eu não der, e ela me criticar, é problema dela. Não é problema meu. Nada Lugares, é problema. A única coisa que é problema nosso é as coisas da gente. O que a outra pessoa pensa de mim, ou espera de mim, ou vai cobrar de mim, é tudo problema dela. Ela que tem que lidar com aquilo. Por que você está me cobrando? Né? Não, porque ela pra gente já é difícil. Por que eu tenho que falar uma coisa que você quer que eu fale? Você tem que pensar você, não eu. Então eu parei de ficar... eu comecei a entender o porquê do problema seu. Do problema seu. Não é problema meu, sabe? Porque pra gente já é difícil, já é muito difícil administrar a sobriedade. Entendeu? As pessoas não têm que administrar isso. Não. Nós temos, e isso já é um fardo. Então exatamente. Problema Mas seu. Você passou por essa questão do problema seu? Sim, Te falaram muito isso? Lugares, hábitos e pessoas. A primeira vez que eu entrei na clínica, os caras já começaram. Lugares, hábitos e pessoas. Eu falei, pera um pouquinho, eu tô aqui pra parar de beber, não vem me encher o saco. Como assim? Porque eles chegam pra você e falam, olha, só tem 3 coisas que você tem que mudar. É super simples, é só 3 coisas. Lugares, hábitos e pessoas. Eu falei, o quê? Tá bom, lugares e hábitos. Tá bom, porque eu fico gastando muito dinheiro. Hábitos, eu entendo, não vai porque senão dá o gatilho, vai pro boteco e não sei o quê. Mas pessoas, eu tenho que abrir mão dos meus amigos. Você teve que cortar gente? E cortou gente? Mas é que o corte vai acontecendo naturalmente também, né? Porque nem os caras querem ficar com você também, né? Sim, os caras que continuam a pegar, né? E eu tive a maior sorte. Eu vou me auto-perguntar para você falar. Eu tive a maior sorte, porque o meio que eu convivia, que era mais o pessoal do rock dos anos 80, dos anos 70, que era todo mundo louco, que nem eu, loucura. Quando eu saí da internação, esses caras
também já estavam parando. Todo mundo parando. também tem isso. Então, eu não tem precisei me afastar de ninguém. As minhas amizades são as mesmas. Mesmo meus amigos de infância lá da Penha, todo mundo parou. Não, tô com 61, né? Os caras, tem cara com 65, 60 e tal. Todo mundo parou, então eu não precisei me afastar de todo mundo, porque isso seria muito difícil pra mim. Porque eu sou apegado, eu sou amigo. Eu sou também. Eu adoro amigo. Também. Pra mim, todo mundo é amigo. Sabe? Eu tive muitos que morreram. Eu também. Tive muitos que morreram. Por causa da... Eu também, tive uma também. porrada. Tive muitos que morreram que eram grandes amigos. Eu também. E tive alguns que pararam também. E tive outros que se afastaram e que estão isolados, continuam malucos e estão isolados. E que são assim, que você fala, puta, dá vontade de pegar no colo e falar, pelo amor de Deus, você vai morrer. Mas a questão do álcool, ela é muito foda. O álcool é livre, o álcool pode. O álcool se encontra em qualquer lugar. No meu caso, eu tinha o álcool com a sequência da droga, mas não era o álcool o primeiro lugar. Eu tive que parar de beber, eu não bebo, não fumo, não faço nada. Eu também. Mas a questão era cocaína, droga injetável, coisa pesada, que meus amigos também usavam. Cara, isso aqui, se você não morrer até os 60 anos por causa disso, você tem que parar, porque aí você vai morrer por causa disso. Não, é certeza, né? Se você vai 40, você continua cheirando pra caralho, bebendo, noitado, cheirando, se aplica e tal, e não morre, e não morre, e não morre. Quando chegar nos 60, você vai dizer, é melhor eu parar, porque agora eu vou morrer se eu fizer isso. E cocaína você morre. Porra. E você pode não achar que você morreu disso, ou alguém falar, não, morreu de ataque ao coração. Não, tudo. Eu perdi vários amigos com decorrentes da hepatite C, tá? Claro. Muitos morreram de câncer no fígado, cirrose, tudo decorrente da hepatite C, certo? E a hepatite C que eu também tive, tá? Que meus amigos que nós pegamos, era o seguinte, era decorrente da droga injetável. Então, vamos lá, vamos começar o histórico. Você se droga injetável, beleza. Pum, pegou hepatite C. Ok, hepatite C, ela não dá sinal, não tem dor, não tem nada, você não sabe o que tá com ela, só se você fizer um exame. Puta, começou a doer o fígado, aí você vai fazer o exame, porra, cara, você tá com cirrose, você tá com câncer no fígado. Aí você morre disso. Mas isso aqui é só a consequência da droga injetável que você tomou lá atrás, dividiu a agulha e se fudeu. Entendeu? Então sim. Você pode morrer de parada cardíaca lá na frente, mas a responsabilidade é... Claro. Né? Mas o Brasil tem... O álcool é uma das doenças que mais mata. A gente é recordista mundial de acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho o cara vai... Quantas vezes você faz reforma na tua casa, tem algum pedreiro que está chumbado? Porque custa muito mais barato tomar um trago do que comer um prato de comida. E o cara vai com energia para fazer o trabalho. E sabe, se você pensar as consequências disso para uma economia, doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada, violência doméstica. Todo mundo fala, ninguém fala de álcool relacionado à violência doméstica no Brasil. É uma loucura tão grande. As empresas, a grande maioria, elas têm problemas gravíssimos, não só com o alcoolismo, como também com anfetamina e cocaína, porque o cara trabalha à noite, ele não pode dormir. Então ele vai e manda, cheira pra caralho, vai e toma anfetamina, fica a noite toda ligado ali, aceso, porque o trabalho dele tem que ficar aceso. Aí no outro dia ele também não consegue dormir e a coisa vira uma bola de neve. Então tudo é decorrente. A maioria dos acidentes de trabalho tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo na vida pessoal do cara. Claro. Puta, eu tava vendo, eu li um livro recentemente e tem um documentário rolando aí na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, o que o Hitler fez com os soldados. Ele mandava os caras tomarem um monte de anfetamina. E ele próprio, puta maluco. Se aplicava o médico aplicava nele todo dia de manhã, cocaína misturado com heroína e tomava o Perventin. Ele era um puta doido. E eles conseguiram ir até Stalingrado, porque eles estavam tudo loucos. A Bélgica. Então, o lance que hoje estão reconhecendo, estão vendo que
o exército nazista, quando chegou na parte final da guerra, ele estava morrendo sozinho. Sozinho. Eles não tinham mais força, porque eles ficaram acordados meses e meses meses. Porque era anfetamina para os caras. Enquanto os aliados dormiam, os caras de madrugada iam invadindo. Bélgica, tudo, eles foram indo pra lá, e chegou uma hora que os caras... Chegou uma hora que os caras caíram duro, exatamente. Eu vi esse documentário. O Vício Secreto dos Nazistas. Exatamente. O documentário. Tá no e History. a Merck... A Merck era... A Merck era o laboratório, era o laboratório, que cara. fez tudo isso daí. E você sabe que não foi... Você viu o documentário, né? Se não foi... Não eram só os soldados. Eles liberaram para toda a população alemã. Pra todo mundo. Então todo mundo tomava o Perventin, que era liberado lá. Então todo mundo rendia o trabalho pra cacete, trabalhavam pra caraco. Raça superior. Raça super-homem. Então era isso mesmo. E o próprio Hitler estava completamente... Chapado. Loucaço. Inclusive é o seguinte, não sou eu e ela que estamos inventando, não. Vai no History, canal History, e vê o documentário O Vício Secreto dos Nazistas, que vocês vão ver isso aí. Se tivesse recuperado o Hitler, se ele tivesse ido no ar, não tinha tido essa merda toda. Olha que coisa de louco. Que coisa de louco. Bárbara, obrigado. Espero que você tenha gostado Meu muito. querido. Foi legal? Curtiu? Adorei. Adorei. É isso aí, gente. Eu e a Bárbara conversando sobre tudo. Vocês vão ver, né? Até sobre o Hitler. Até isso.